muito spread de crédito, né? Uhum. Então, o que que a gente... Deixa eu só passar aqui um e-mail, por favor. Pronto. É, e com a venda, o que que acabou acontecendo? Você começou a pressionar também muito os spreads de crédito de debênture incentivada, né? Então a gente viu. E aí, assim, os próprios escritórios que tinham muito incentivo em vender, né? Seja porque marcava a carteira do cliente, né? Tinha um ganho absurdo para quem comprou lá atrás, e acabava também entrando nas emissões novas que estavam vindo, né? Petrobras, por exemplo. Petrobras, cara, só para te dar uma ideia, no início do ano ela saiu a bola NTNB menos 0,20. Agora saiu NTNB mais 70, mais 60. Então você teve aí um spread 0,80 praticamente em um ano a mais, tá? Só para a gente ver. E aí esse processo inteiro, cara, o que que acaba acontecendo? Na hora que você tem uma abertura de spread grande, nos fundos aí a debênture incentivada redeada é mais fácil falar, a gente viu que putz, a gente consegue redear o risco de mercado, né? Eu faço hedge na NTNB, mas eu não faço hedge do spread. Sim. Então, o que que acaba acontecendo? Quando o spread começa a abrir muito, você acaba apanhando, até porque os papéis são longos, né? Então é o que a gente está vendo aí da reprecificação toda e os fundos de debênture incentivada rodando negativo, tá? Se- Então, se- basicamente, Seria como se no mercado secundário tivesse melhores ofertas do que no primário? cara, na realidade o que acontece basicamente é o seguinte: eu tenho esses papéis no meu fundo, tá? E Tá. fiz hedge. E está Uhum. precificado lá CDI mais meio. E aí o que que acontece? Aí o pessoal começa a entrar vendendo putz, um monte de gente vendendo. E na hora que muita gente entra vendendo, esse papel sai de meio para um. Sim, entendi. E aí me machuca esse papel no fundo, mesmo sem eu não vender um centavo dele, né? Sem negociar um centavo dele, tá? Isso em função de que houve um negócio e uma nova precificação. Na hora que muita gente vai vender aquele papel, ele perde valor, né? Como Sim, o vencimento no final, o valor é fixo, a taxa tem que aumentar para ajustar e até para atrair mais gente, né? Tá? E aí esse 0,5% que a gente está falando de aumento do spread, eu acabo tendo que multiplicar pelo número de anos que esse papel tem, né? Então, às vezes, você pega lá 0,5% em cima de 5 anos, você está falando que aquele papel abriu 2,5%, 2,5. né? 2,5% hoje, cara, ele acaba sendo praticamente 60% do CDI, né? Uhum. Tá? Então, basicamente esse é o movimento que está acontecendo. No fundo, no Elbrus nosso, que é o fundo IMAB5, o que que acaba acontecendo? Por que que você não vê? Você vê lá, se você pegar a lâmina nossa, depois eu posso te mandar, você vai ver que ele, contra o benchmark, contra o IMAB5, ele está rodando bem abaixo. Tá? Hum. Só que o que acontece? O IMAB5 está rendendo bem pra cacete, né? Sim, a curva Então de está juros rendendo um continua 1,5. fechando. Continua fechando, então está escondido, digamos, ali dentro. Entendi. Então você consegue ver, você pegar a nossa lâmina do fundo, você vai ver assim, está perdendo 0,30, Uhum. esse mês está até 0,50, 0,60, Entendi. tá? E aí acaba escondendo, tá? Vamos lá, esse é o mercado de debênture incentivada. Então é até o mercado mais fácil assim da gente, até porque se vocês estão vendendo esse papel e comprando no dia a dia, vocês estão vendo que os preços estão abrindo a taxa, né? Sim. Tá? Provavelmente na hora que vocês estão vendendo o mesmo título várias vezes, você está conseguindo uma taxa pior agora do que você estava conseguindo antes, né? Quando eu vou para o percentual do CDI, basicamente, conceitualmente, o que que acabou fazendo isso? Só uma coisa que eu acho que é importante falar, assim, a gente não tem risco de crédito, tá? Zero risco de crédito no mercado. O que a gente teve é reprecificação, tá? E aí, uma outra coisa que eu não posso esquecer de colocar é que a gente teve uma diminuição muito grande do fluxo de dinheiro para renda fixa também, tá? Isso é outra coisa, muita gente tirando dinheiro até, tá? Então, vamos lá.
O que está acontecendo nos fundos em percentual do CDI? Eu acho que o primeiro problema é esse. O spread de crédito ele estava em percentual do CDI. A gente veio com uma taxa de um ano atrás, uma taxa mais longa, uma taxa, se você pensar assim, de 7, 10 anos, na casa de 10%. Então, na hora que você via a emissão, você tinha lá 110 de CDI com 10% de taxa de longo prazo, o spread de crédito era 1. Tá? A taxa veio caindo, hoje a gente tem mais ou menos, se você pegar um 0,6% numa taxa mais longa, eu vou ter 0,60. Então o spread de risco da empresa saiu de 110 de CDI, 0,10 desculpa, um ponto percentual para 0,60 sem que a empresa tenha feito nada, concorda? Basicamente foi a redução do CDI. Talvez ela tenha melhorado, mas não melhorou tanto, né? Então, é isso que eu tenho dificuldade de entender, porque quando você compra o título, não é um percentual do CDI, não é, sei lá, Então, 110, 115% do CDI. então, isso é um. Independente de como a Selic esteja, não deveria render exatamente a mesma coisa. Então, o ponto é o seguinte: se a Selic ficar estável, sim. Só que o problema é o seguinte: na hora que a Selic cai, ele continua rendendo os mesmos 110 CDI. Isso está certo. Ok, Só que esse CDI, esse percentual do CDI, que era antigamente equivalente a CDI mais um, virou CDI mais 0,40, mais 0,60. entendi. E aí o que que acontece? Pô, eu falo, eu não quero ficar com um título que me pague 0,60. Esse título eu acho que tem que ser 1%. O que que você tem que fazer? Esse percentual do CDI que você está pagando, de 110, ele tem que ir para 120 do CDI, Entendi. tá? Então, Então, em relação ao percentual do CDI, aumenta. aumenta para compensar o spread fixo absoluto desse valor, desse risco. Entendi, entendi. Que doideira. O problema todo é percentual do CDI. Então, assim, se você olhar hoje, uma discussão que a gente tem aqui grande, entre outras, hoje só tem discussão, né? Tá Mas, cheio de discussão nova aí. mas uma das discussões, assim, na hora que você fala que o fundo rende 103, 102 CDI, a gente já está achando que o CDI vem para 4, tá? Então, aqui eu estava olhando aqui, na hora que a gente estava falando, se já tinha saído o negócio do cupom. Sim. Ainda não saiu, mas a gente acha que hoje vem para 5, Uhum. tá? E vem para 5, provavelmente vai para 4. E aí você precisa ajustar esse negócio, porque teu risco vai cada vez diminuir, a tua equivalência de risco vai cada vez diminuir, né? Só pelo fato do CDI estar diminuindo. O CDI mais alguma coisa. O CDI mais fica igual, mas a equivalência fica menor. Então eu preciso cada Sim, vez abrir um pouco mais esse percentual do CDI para compensar. Tá? Então hoje o que está acontecendo muito é que na hora que as pessoas estão começando a negociar, ninguém está negociando mais olhando 5, todo mundo já está olhando 4,5, 4, né? Então, projetando uma basicamente, rentabilidade menor. então assim, na hora que você vai negociar, até for comprar, fala, cara, eu não vou comprar esse título a 120 porque eu sei que o spread de crédito já vai cair. Então eu já estou olhando, pedindo em vez de 120, 125% do CDI, por exemplo. Entendi. Ah, entendi. O próprio mercado pede uma taxa maior. Pede uma taxa maior. Entendi. E, E e aí a aí, na gente hora que vê, por exemplo, sei lá, uma empresa que emitia 120 agora vai passar a emitir a 125. vai ao 130 do CDI. Hoje, para você ter uma ideia, E não um mudou nada o AAA, risco de crédito dela. não mudou. Mas se Entendi. você olhar em número e percentual do CDI, ela está pagando a mesma coisa do que ela estava pagando em 110% de CDI há 2 anos atrás. Entendi. Entendi. Tá? Tô falando conceitualmente, eu não tô. Essas datas assim é mais conceitual do que Sim, propriamente data, tá? só para Não, ilustrar. é. Por exemplo, hoje a gente teve algumas. A gente, assim, esse mês está sendo ruim para todo mundo, né? Para a gente também não deu para fugir. Hoje tem título AAA no mercado rodando a 116, 117 do CDI. Coisa que no ano passado, há 6 meses atrás, 4 meses atrás, estava rodando a 107, 106, 108. Sim. Quem Tá? sofre mais nesse cenário são os high yield ou os high grade? Tudo, Na tudo. mesma proporção. Mais ou menos a mesma proporção.
O cara, sempre no limite, assim, quem sofre no mais acaba sendo os mais longos e os mais ilíquidos, né? Os nomes piores, porque acaba piorando, mas assim, no limite todo mundo sofre. Não tem ninguém muito que se salve. Quem acaba salvando mais são os papéis que estão em CDI+, né? Porque Hum, eles já estão, de certa forma, ajustados, né? entendi, Mas entendi. o percentual do CDI, quanto mais longo, é pior. Tá. Tá? O que a gente está vendo hoje, assim, no limite, é que você já começa a ter muito papel atingindo o nível razoável, né, de preço. Tá? Então, Essa a reprecificação dos ativos, você fala. exatamente. E aí, qual é a perspectiva? Pode continuar, essa reprecificação pode ficar forte como vem Ca- estando? O que que vocês Cara, enxergam aí? a gente, assim, eu não consigo te dizer, sinceramente, assim, quando acaba, até que ponto vai. Porque eu acho que tem uma questão, assim, também de liquidez no mercado. Se o pessoal começar a sair vendendo tudo, o preço vai abrir. O que eu consigo te dizer é o seguinte: como o preço no final é dado, eu vou receber lá o custo, vamos dizer, o papel foi emitido a 110 CDI, eu vou receber aquele fluxo de recurso. Chega uma hora que o título fica pagando tantos juros que o pessoal entra para comprar, né? Em algum momento se ajusta e depois provavelmente vai fechar esse título, mas hoje, assim, é difícil de dizer se o negócio acabou ou não. O que eu posso dizer é o seguinte: as taxas hoje já estão muito convidativas. Tá? A gente voltou a. A gente está com muito caixa nos fundos, então, por exemplo, Denali eu estou com 50% no fundo. A gente voltou a comprar aos poucos. é, a gente voltou, está comprando bem devagar também para ver qual é o cenário como um todo de resgate que está tendo na indústria. Tá? E quando se normalizar esse movimento, você acredita que vai ter uma porrada para cima de rentabilidade, como se fosse devolver essa rentabilidade negativa que esses produtos estão tendo, ou vai ser um movimento mais lento? Quer dizer, pergunta difícil, porque ela vai depender também de qual a intensidade do movimento, a que ponto a gente vire hoje. Por exemplo, se eu continuar mais ou menos mais sei lá, um mês, 2 meses, a taxa do AAA vai para 140 do CDI, dos 120. Eu acho que o movimento de fechamento acaba sendo mais rápido também, porque o preço cada vez fica mais fora da realidade, entendeu? Então você tende a jogar esse preço de volta. Agora, olhando para frente, o que a gente vê, basicamente o cenário é que provavelmente assim, ele deve ter um ajuste também para, em algum momento, de rentabilidade, mas eu acho que vai ser um reajuste mais lento. Eu acho que a gente vai ter um carrego dos fundos maior para frente do que propriamente uma porrada de volta nesse cenário. Porque assim, esse mês a gente teve sei lá, provavelmente vai ter, vamos dizer assim, 50% do CDI, 50% para 60% abaixo do benchmark. Eu acho que é possível, assim, o running do fundo, ele provavelmente do Vinson, a gente estaria falando alguma coisa, o running novo, alguma coisa em torno de 115 do CDI, equivalente, lá na frente. Tá? E aí eu estaria tirando 7%, 8% por mês dessa perda. Então, e a perda eu tive 50, 60 B. Se eu tiver o movimento inteiro, vai ser isso, vai ser 50 B, 60 B, 60% do CDI. Tá? E aí lembra o seguinte, a gente tem os papéis que estão aparecendo agora, a gente consegue comprar bem melhor do que estava. E como tem mais caixa, a gente não vai ter um ganho sem ter a perda correspondente, né? Tá? Para frente, né? Eu acho que muda muito, eu acho que os ganhos vão ser muito mais em função do próprio carrego do que propriamente do ganho ser uma porrada, tá? Entendi, vai ser um movimento que, sei lá, nos meses que começar a retomar vai ser tipo 120 do CDI, alguma coisa nesse sentido? Mais ou menos isso. Porque o que acontece, o que tem que eu acho que é esse raciocínio? O fluxo de dinheiro para renda fixa, ele está muito mais lento do que estava antes. E eu não vislumbro, sinceramente, o movimento de muito dinheiro para renda fixa, pelo menos no nível que estava tendo no passado. E aí isso é que vai fazer o preço se ajustar de uma forma mais devagar. Tá? Obviamente eu estou te falando na média, tá?
Obviamente, sempre tem papel e papel. Vai ter papel que vai fechar, tem papel que não vai, vai até abrir mais. Aquelas coisas que é normal, né? Sim, sim. Mas na média, eu te diria que vai ser uma coisa mais devagar. Não acho que a gente vai ter esse movimento muito forte, tá? Eu tava vendo um gráfico que, se não me engano, até maio tava tendo uma emissão forte, assim, né, de crédito e é como se tivesse enxugado, né, Cara, essas de emissões. emissão de percentual do CDI, praticamente ela parou nos últimos 3 meses. Ela reduziu bem, tá? E eu acho que esse que é o ponto. E parou agora os últimos 3 meses muito em função dessa questão do mercado, que as empresas queriam emitir a 107 e o mercado queria comprar a 120. Aí, como não houve um consenso, não fechou negócio. É isso? E aí, você tem muita emissão sendo cancelada agora também. Continua. Entendi. Muita não, né? Você tem algumas emissões. Entendi, entendi. Bom, e aí, enfim, não tem um prazo, né? Não dá para prever quando é que isso vai parar. Mas assim, o que a gente está vendo, cara, só uma coisa é o seguinte, as taxas já abriram muito, o troço continua a ficar, já está no nível razoável. A gente já tem nível de spread maior do que estava rodando lá atrás, tá? A gente, assim, sabe que o preço de equilíbrio é, já estamos chegando lá. Agora é o que você falou. Se vai ultrapassar para depois voltar, é uma boa pergunta. Eu acho que isso aí tudo vai depender também da questão do próprio fluxo de resgate que vai ter. Eu acho que no final do dia o fluxo de resgate é que manda o que vai acontecer. Mas assim, tanto em debênture incentivada quanto nesses fundos em CDI, o que a gente está vendo, os spreads estão muito altos, cara, já. Então você tem belíssimas oportunidades de compra. Tá? Coisa que a gente assim, a gente só não está entrando para comprar direto porque a gente está querendo, tá sendo ainda bem seletivo. Entendi, entendi. Tá? Tá, Mas assim, no de crédito é isso, assim. Não, e outra coisa, não é problema de crédito. O problema todo que tem é essa questão. Eu acho que é mudança de liquidez. Eu acho que assim, hoje o renda fixa já deixou de ser queridinho no mercado, né? Você está indo para a bolsa, fundo imobiliário, para outras coisas. E aí você teve, com a redução dessa da taxa de juro muito forte, você teve esse ajuste de preço. E outra coisa, os títulos que estavam sendo emitidos eram títulos longos, né? Então, o impacto grande você juntou título longo com variação de preço, né? entendi, entendi. Não tem jeito. Ou é isso, é botar o dedo no colchão. Assim, mas assim, eu te falo, olhando para frente, uma coisa que assim, provavelmente eu posso te dizer isso pra- o cenário que a gente está vendo aqui é que provavelmente mês que vem já vai ser melhor do que esse mês, tá? E aí provavelmente dezembro já vai ser melhor do que novembro. Entendi. Esse pelo menos é o que a gente está esperando, tá? Sim, sim, lógico, nada garantido, isso daí a gente já sabe. O que chama atenção é que, pô, a gente vê um fluxo de captação muito grande, vê corretoras, etc. Não é esquisito esse tipo de movimento? Cara, mas você fala o quê aqui? Como assim? Não, as Para os pessoas, fundos em geral? seja, sei lá, XP, seja investidores institucionais, não tá, Então, mas assim, o que está o acontecendo, mercado se você todo não tá pegar. indo para crédito privado? Não, esse que é o ponto. A gente teve uma redução muito grande de crédito privado, de captação. A gente faz uma análise aqui dos concorrentes nossos, né, que tem diretos. Sim, Então a sim. gente tem desde a questão da rentabilidade até fluxo. A gente chegou a ter numa de captação diária mais ou menos 275 milhões dia. Hoje, deixa eu até abrir a planilha aqui. Eu não vi como é que tá. No mês de no mês de agora de setembro, de outubro, desculpa, a gente está captando, a média de captação do mês foi 39 milhões. Eu cheguei a ter 270 milhões, a média de captação no ano é 151 milhões dia. Então hoje eu tenho um fluxo que é de mais ou menos 25% que era lá atrás.
É, até mês passado estava em torno de 270 milhões de dia, hoje está em 30, é isso? Não, ó, eu tenho um fluxo aqui de 60 dias, tá? Tá, 60 dias são 3 meses. A média tá, há 3 meses atrás, incluindo esse mês que a gente tem agora de outubro, que está sendo 39, eu tinha 93. Então, na realidade, nos 2 meses, deixa eu fazer a conta aqui, os 2 meses, só para você ver a queda que foi esse mês, tá? tá. Eu tinha 120 milhões. Eu tive setembro e agosto, a média de setembro e agosto foi 120 milhões dia, hoje eu tenho 40 milhões. Então já estava caindo a reduzir. Esse mês de captação em crédito, eu estou 1/3 do que eu estava mês passado e agosto. Entendi, Tá? entendi. Isso é uma das coisas que tem o que o. E aí lembra o seguinte: as emissões continuam vindo, tudo continua vindo. Isso tudo também acaba pressionando essa abertura de preço, tá? Você teve aquela emissão de Petrobras nesse período, né? Sim. Petrobras também tirou provavelmente dinheiro do percentual do CDI, né? Porque aí tem gente que tem que comprar, tá? Fundo imobiliário tem um monte, então você acaba tirando dinheiro ou menos dinheiro vem para os fundos de crédito, né? Tá? E lembra o seguinte, minha visão também é que eu tenho um estoque muito grande nesse fundo de crédito que estava esperando a reforma da Previdência ser aprovada para tomar um risco, né? E aí você juntou uma taxa de juros caindo muito rápido, com as reformas sendo aprovadas, o cenário melhorando, o pessoal começa a tirar também de renda fixa de crédito, renda fixa em geral, para colocar em alguma coisa com mais risco, né? Entendi. A gente projetando aí logo a Selic a 4% nessa velocidade que após reunião cai 50 bips, isso pode se intensificar? Eu acho que não, porque eu acho que assim, o 4,5 tá dado, tá? Eu não tenho muita. Sim, Eu acho que 4,5 é consenso já. Então, ir para 4 hoje em dia não é palavrão, tá? E outra coisa, esse negócio que o pessoal tá, assim, tem muita notícia negativa dizendo que renda fixa morreu e tudo mais. Cara, nem nos Estados Unidos morreu. O que vai acontecer é ter um ajuste no fluxo, né? perfeito. Entendeu? Tem ajuste no fluxo. Agora, a gente está sofrendo mais agora porque, putz, esse negócio foi muito rápido, o dinheiro, pô, secou e tinha dinheiro, emissão vindo, assim, foi meio que um choque, né? Só que isso demora um tempo para você ajustar. Hoje a gente já meio que ajustou. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta. Você compra um papel incentivado com acima de 2% acima da NTNB? Pô, parece ser muito bom, né? A princípio, Então, lógico, tem que olhar o crédito, não, etc. não, não, falando crédito bom. Tô falando é isso, assim, na hora que você começa a ter taxas muito altas, você começa atrai comprador. Sim, sim, você tá extremando, né, o cenário. Eu tô falando assim, porque esse negócio tem um ajuste, que daqui a pouco o pessoal fala, pô, eu conheço esse filme bem, o cara fala, não, vou pra bolsa. Toma uma primeira porrada, o cara volta. Porque o Sim, cara sim. e o quanto é que o cara vai pra bolsa hoje no Brasil? 10%, 20%. Cara, tem CDB que vai começar a vencer, o cara tem que aplicar em outra coisa, vai deixar no fundo de liquidez até ter uma emissão, alguma coisa. Eu acho que ajusta o fluxo. O problema é que no primeiro momento tinha muito dinheiro parado lá que era para sair mesmo, entendeu? E aí juntou, aí diminuiu muito a captação, porque aqui é que eu estou te falando desse 30% é captação líquida, não é captação bruta. O que houve na realidade que a gente está vendo nos fundos nossos, o que aumentou não diminuiu a captação, aumentou a saída. Entendi, entendi. Tá? Aumentou a saída, esse é o ponto. Ah, não é que deixou de entrar dinheiro, na verdade o fluxo de resgate que se intensificou. Pra cacete. Entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, o que a gente está vendo é saída muito, muito para outras coisas. E aí você pergunta assim: o que está saindo mais? É fundo D1, cara. É fundo de Sim, liquidez. Que é sim. justamente esse dinheiro que talvez não tivesse nem que ter entrado, vamos dizer assim. Entendi, entendi. Agora as coisas estão se esclarecendo mais, porque a gente vê matéria no valor, etc, e O pessoal, cara, acaba. Ontem saiu a matéria da Nord. Eu não sei se você chegou a ver. Eu liguei pro cara, falei, cara, porra, você tá louco. Ele falou lá que botou que debênture pirâmide, incentivado é né? pirâmide. Eu vi Eu isso aí. liguei. Eu peguei o telefone, liguei pro cara, falei, você tá de sacanagem, né?
Aí é foda, os caras também não ajudam. Aí hoje eles retrataram, né? Falaram, já teve gestor ligando, né? Fui eu mais um outro gestor aqui que a gente ligou até soltando o verbo lá pro cara. Falou, bicho, você tá sendo irresponsável. Mas o cara tá sendo irresponsável, porque Absurdo se isso. falar que é uma coisa, assim, pô, tu pode falar tudo, menos pirâmide. E aliás, eu falei pro cara, você tá fazendo um belo de serviço pro teu cliente, porque É, o teu cliente tinha que estar entrando agora. Porque a gente nunca teve spread tão grande em debênture incentivada como a gente está tendo, sim, 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 sim. tá? Tá bom, Paulo. Bom, deu pra esclarecer bastante aí, um pouco aí. Muito ruído, na verdade, né, nesse... Cara, esse, assim, a gente está escrevendo, a gente acabou de escrever outro paper que a gente vai passar para todo mundo, para dizer o que aconteceu, botar em número, entendeu? Assim, os papéis e tudo que eu estou te falando, questão de marcação a mercado, o que que tem em marcação a mercado, como é esse negócio do CDI que eu te expliquei, entendeu? Tudo Sim, isso a gente está botando porque no final do dia eu estaria muito preocupado se esse negócio fosse problema de crédito. Tem zero crédito, eu posso dizer assim, 99% dos papéis do mercado, 99,9%, não tem problema nenhum. O problema é fluxo, preço e esse ajuste que a gente tem, que tudo é em percentual do CDI. Tá? entendi, entendi. Bom, quando sair aí, manda pra mim aí, pra eu encaminhar Não, também eu aqui vou pra botar. equipe. Você tá. Deixa eu até ver se você tá na lista, cara. Eu acho que Eu sim. recebo, algumas coisas que você manda. Acredito que seja sua Pelo lista. e-mail você recebe. Eu vou mandar esse pelo e-mail. Pelo Não e-mail, pelo. eu recebo também no Não, tá e-mail. aqui. Clinton Brito. Tá aqui. Pronto. Tá? Eu mando, provavelmente hoje sai. Se não sair hoje, amanhã cedo vai. Tá bom, beleza. Obrigado, viu, Paulo, aí pela sua Valeu, cara. Um abraço. disponibilidade. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.